Vamos começar agora nessa segunda parte a trabalhar um pouquinho os partos, tá bom? Vamos lembrar aí o que nós acabamos de falar sobre a gravidez? Olha, a gravidez ou a gestação são a mesma coisa, tá? São sinônimos. Ela dura geralmente entre 38 e 42 semanas, certo? Aonde que o bebezinho se desenvolve? Ah, professora, ele se desenvolve lá dentro do útero da mamãe. Sim, ele se desenvolve dentro do útero da mãe. Esse feto, ele vai se desenvolver. O que é o feto? Olha só, aqui no nosso livro apresenta essa explicação. O organismo humano em desenvolvimento de cerca de 9 semanas até o parto. Ah, não são 9 semanas, né? São 9 meses até o parto, tá? Então, esse bebezinho, ele vai se desenvolver, tá? Vai se desenvolver lá dentro do útero da mãe, a barriga da mamãe vai esticando, 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 porque lá dentro tem o quê? Lá dentro tem, dentro do útero da mamãe tem uma placenta, e dentro dessa placenta, que é uma bolsa cheia de líquido, ela tá protegendo o bebê, trazendo para ele todos os nutrientes. Lá dentro acontece essa troca entre a mamãe e o bebê. Através do cordão umbilical, o bebezinho ele recebe não só o oxigênio, mas também ele recebe todos os nutrientes que a mãe ingeriu dentro da sua alimentação, tá? Então, durante a gestação, é um período muito complicado para a mulher. Por quê? A mulher ela não pode tomar medicamento, ela tem que tomar muito cuidado com a sua alimentação, porque tudo que ela vai ingerir vai determinar a saúde do bebê. Ela não pode fumar, ela não pode beber bebida alcoólica, ela não pode fazer uso de nenhum tipo de substância que seja tóxica, nem para ela e nem para o bebê. Então, é um período em que a mulher ela precisa se cuidar muito. Ah, professora, mas a minha mãe fumava quando ela estava grávida de mim. Sim, existem regras e existem exceções. Só que na maioria dos casos, o que acontece? Tudo passa para o bebê, isso vai determinar a saúde do pulmãozinho do bebê, assim como a saúde de qualquer órgão. Existem mulheres que fazem uso de drogas durante a gestação. Aí o bebezinho ele já nasce com abstinência àquela substância. Então é muito complicado, tá bom? Então nós temos aí uma fase linda, linda, linda a ser vivida na sua plenitude, que passa, ó, rapidinho. Só que por isso que a gente precisa pensar numa gravidez na vida adulta. Porque a adolescente, ela não vai pensar só no bebezinho, ela vai pensar mais nela. E o adulto não, ele tá mais preparado para saber que naquela fase ele tem que ter responsabilidade. A mãe, ela vai saber muito bem o que ela consome. E olha, não é só na fase da gestação, não, tá? O pós-gestação também é muito importante, porque aí a mãe ela vai dar o peito pro bebezinho ser alimentado com leite materno, a mãe vai produzir o leitinho, o nenenzinho vai mamar e sabe o que acontece? Tudo que a mamãe come passa pro bebê através do leite materno. Tudo que ela consome passa pro bebezinho através do leite materno. Eu ainda amamento minha filha, então eu tenho que tomar muito cuidado com medicação, com o que eu como. Então, se eu ingiro muito doce, esse doce vai passar toda para minha filha, né? Ah, se eu como alguma coisa que tem muita gordura, vai passar pro meu bebê. E às vezes dá cólica, atrapalha o organismo, porque o organismo não está preparado para tanta coisa pesada, tá? Então é uma fase que exige muita responsabilidade. Por isso que quando a gente fala, olha, a adolescência, o momento em que você está na puberdade não é momento para gravidez. É preciso ter consciência. A consciência de que existe uma nova vida. Vai ser a sua responsabilidade para sempre. E os bebezinhos, eles são lindos, eles são fofinhos. A gente pensa, nossa, deve ser muito legal ser mãe. É sim, é muito legal ser mãe, mas a responsabilidade é imensa. E o bebezinho, ele pode ficar doente, você tem que acompanhar.
ele exige muito da família. E uma mulher sozinha, para cuidar de uma criança sozinha, também é muito difícil. Então, exige de vocês estabilidade emocional, psicológica, financeira, porque ter um filho não é baratinho, não, né? Não é só o enxoval que se faz. E depois, esse bebezinho ele vai comer, ele vai usar fralda, ele vai usar pomadinha, ele vai precisar de remédio e tantas outras coisas, né? Então, exige da gente uma estabilidade financeira também. Então, tem que ser muito bem pensado nesse período, tá bom, crianças? Vocês ainda são crianças. Vamos aproveitar aí essa fase de vocês. Quando vocês entrarem nesse período de puberdade, na pré-adolescência, que vocês já estão começando a entrar, alguns alunos, né? Vamos curtir bastante. Curte bastante. Aproveita bastante para o corpo de vocês se desenvolver, para vocês terem maturidade para depois pensar em criança, para depois pensar em filho, né? Então, olha só, como é que acontece lá dentro do corpo da mamãe? Todas as substâncias de que o feto precisa, então, como os nutrientes e o gás oxigênio, vêm do corpo da mãe. Elas passam para o corpo do feto através da placenta, que é um órgão que se desenvolve dentro do útero durante a gravidez. Então, o que é a placenta? É o órgão que se desenvolve dentro do útero durante a gravidez, certo? A ligação da placenta e o feto é feito pelo cordão umbilical, esse cordãozinho que vai dar o fim ao seu umbigo, né? O umbigo, na verdade, ele não é um órgão que nós temos no corpo, é uma cicatriz, é a nossa primeira cicatriz. Ele é cortado e, geralmente, depois que o bebezinho nasce, ele dura aí cerca de 7 a 12 dias para cair esse umbiguinho, tá? Aí a gente vai limpando em volta do umbigo com álcool e aí por volta dos 7 dias, até ali os 10 dias, esse umbiguinho cai. Depois você pergunta para sua mãe ou para sua avó que cuidou de você, né? Com quantos dias que caiu o seu umbigo? Sabia que tem algumas mães que guardam o umbigo de recordação? Interessante, eu não guardei não. Então, nós temos aqui este cordão umbilical como aquele que liga o corpo da mamãe ao bebê, né? Você sabia que durante a gravidez, enquanto a mamãe fala, o bebezinho escuta? Uhum. A partir dali das 20 semanas mais ou menos de gestação, quando o bebezinho está ali na metade do seu processo de desenvolvimento, ele desenvolve o ouvidinho e ele passa a escutar e aprender a entender os sentimentos da mãe, as batidas do coração. Então, o primeiro som que o bebezinho escuta é o coração da mãe. E isso vai trazer uma ligação da mãe com o bebê para o resto da vida. Aquele som é o som que acalma. Você já viu que quando o bebezinho, ele tá chorando muito depois que ele nasceu, ele chora, 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 e aí a mamãe pega ele no colo, ele sabe que é a mamãe que tá pegando, porque ele reconhece o som. E muitas vezes o bebê ele consegue identificar as vozes das pessoas que estão na casa. Aquelas pessoas que compartilham do ambiente com a mãe. Ele vai começar a reconhecer, por exemplo, quando é de dia e quando é de noite. Quando ele começar a desenvolver a parte da visão, então ele abre o olhinho, fecha o olhinho dentro da barriga. Ele sabe quando tá claro, quando tá escuro. Então ele sabe a hora de dormir, a hora de acordar, né? Geralmente logo de manhãzinha ele acorda e faz aquela bagunça na barriga da mamãe, né? Ele sabe identificar. E essa parte emocional é muito importante para a mulher desenvolver durante a gestação. Muitas precisam ter até atendimento psicológico, porque a gravidez é uma fase em que a mulher ela fica muito sensível. Então tudo afeta muito a mulher. Então ela precisa estar preparada para esse momento. E é um momento maravilhoso que passa assim, num instantinho, que deve ser curtido, que deve acontecer com estabilidade. A mulher ela precisa amar esse bebezinho, porque todo o amorzinho que ela passa para o bebê durante a gravidez, o bebê ele vai sentir durante toda a vida. É uma fase linda, uma ligação maravilhosa que existe entre mãe e filho, tá bom?
Por isso que tem que ter responsabilidade, tá bom? Por volta do 9º mês de desenvolvimento, o bebê está pronto para nascer. O rompimento da bolsa de líquido que o envolve é um sinal de que o nascimento está próximo. Professora, todas as mulheres têm esse rompimento da bolsa? Não, não são todas as mulheres, tá? O corpo da mãe, ele passa por mudanças durante o parto, que é o processo de nascimento, tá? Em geral, o útero se contrai várias vezes, ele fecha e ele relaxa, ele fecha e ele relaxa. Então, faz esse movimento e é muito doloroso, tá? Se contrai várias vezes ao longo de algumas horas e as contrações, elas empurram o bebê para fora do útero. Imagina, o bebezinho tá aqui dentro e o útero vai espremendo para que o bebezinho saia de forma natural. Doloroso demais. Elas vão empurrar, essas contrações, elas vão empurrar o bebê para fora do útero e ele sai do corpo da mãe através da vagina. E esse é o processo, ele é conhecido como parto normal. Então, quando a mulher ela tem o parto normal, geralmente o indício principal de que está na hora do parto é a bolsa arrebentar, a bolsa do líquido amniótico arrebentar, e também as contrações, tá? Aí a vagina ela vai se dilatando, ela vai abrindo e deixando espaço para a cabecinha do bebê passar. Professora, então o bebezinho ele nasce de cabecinha? Sim, o bebezinho ele se encaixa de cabeça para baixo ali por volta do 7º mês, mais ou menos. Ele já vai virando, fica de cabecinha para baixo, e aí a cabecinha dele ali já vai começando a se encaixar no canal para que ele possa sair de forma natural. Qual que é a sensação da contração? Muita dor, a barriga endurece bastante, fica muito dolorido, dói as costas, dói a barriga, dá uma sensação de que não tem um jeito da mulher ficar para que aconteça logo esse parto. Pode durar 24 horas, 48 horas desse processo, ou pode acontecer em 5 minutos, depende muito do organismo da mulher, tá? Mas alguns bebês também podem nascer por cesariana. Nesse caso, é feito um corte no abdômen da mãe, é horizontal, tá? É um risco assim, bem horizontal, bem embaixo da barriga da mãe. E o bebezinho é retirado por essa passagem, por esse corte, tá? O ideal é que essa cirurgia ela seja feita apenas quando o parto normal não possa ser realizado, como nas situações em que a mãe ou o bebê correm algum risco, tá? Eu tive 3 partos e os meus 3 partos foram cesariana, não por minha opção. Meu primeiro parto, eu tive uma infecção urinária muito forte, que eu poderia ter complicações durante o parto. Eu tratei dessa infecção durante toda a gravidez, não estava com infecção no momento do parto, mas poderia ter algum resquício e poderia passar para o nenenzinho durante o nascimento de parto normal. Então, o médico resolveu fazer a cesariana. Como a minha cesariana de uma para outra foi muito próxima, meus filhos têm pouquíssimo tempo de diferença, eles têm 1 ano e meio só, e não é seguro fazer parto normal antes de 2 anos, entre um parto e outro, porque pode haver o rompimento das paredes do útero. São cortadas 7 camadas do útero, para que então são feitos 7 cortes até chegar aonde o bebezinho está. Então, todas essas partes são costuradas e demora mais ou menos 2 anos para que haja cicatrização total, tá bom? E aí, de um parto para outro, no meu caso também do 3º parto, também não teve esse tempo e eu tive que fazer outra cesariana. Então, o meu primeiro parto foi por conta de uma infecção, segundo parto por conta do tempo e o 3º parto também por conta do tempo, que foi muito curtinho entre uma gravidez e outra. Por isso que eu tive que fazer uma laqueadura, né? Eu não posso ter outro parto, porque eu já fiz 3 cesarianas. E é o máximo que os médicos aconselham, tá bom? Então, prontinho. Depois nós vamos fazer essa atividade. Você vai ler com atenção e eu vou mandar ela por áudio para vocês, para não ficar tão longo, tá bom? Um beijo para você. Até mais.